tardinha, o prédio se alinha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite a todos e a todas, a mais esse momento da hora da prece. Convido a todos a fazer parte desse grande evento, que é um momento que a gente consegue se sentir mais amparados com a mensagem de Jesus, o que ela nos traz, nos conforta a cada momento. Então todos estão convidados a fazer parte de mais esse momento da hora da prece. Sintam-se felizes, sintam-se acolhidos por esse momento que compartilho com todos vocês. Então, para iniciarmos, vamos nesse momento fazer uma prece, entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus. E quem se sentir à vontade, que queiram nesse momento fechar os olhos, que é uma forma da gente conseguir se concentrar, mas também aqueles que querem apenas ouvir, sintam-se à vontade. Ficam de acordo como você se sentir melhor nesse momento. Então vamos conversar um pouquinho
com Deus, nosso Criador de tudo. Pai, divina bondade, queremos nesse momento tão gracioso, de alegria, de paz, de tranquilidade, te agradecer por estarmos aqui novamente nesse momento, compartilhando os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos fortalece, que nos orienta, que nos mostra o caminho, que nos ilumina. E nessa prece, com o mesmo sentimento, esse sentimento aqui, todos reunidos, possam chegar até os lares de todos nossos irmãos que necessitam tanto de uma palavra de conforto, uma palavra que possa fortalecer a sua fé e que seu espírito nesse momento sinta mais fortalecido com essas energias boas que emanam desse momento. E que todos os lares, todas as famílias sejam abençoadas, recebam as bênçãos do alto. E que venha para todos nós paz, muita paz interior. Mentalizar o nosso país, o nosso planeta, que vive alguns momentos de turbulência, mas que a gente tem o sentimento e sabe que tudo isso vai passar. Então, que o nosso planeta recebam muita luz e muitas bênçãos de nosso Pai querido. Que assim seja. E a mensagem de hoje que eu trago para esse nosso momento é a mensagem retirada de um livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é o seguinte: busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele releva as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo verso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia?
E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, por meio da incessante renovação. Então, essa mensagem, na reflexão que nós podemos tirar, é a caridade que a gente precisa ter com o outro e conosco. Jesus deixa bem claro, né, quando ele faz essa pergunta, porque reparas o argueiro no olho do teu irmão, é porque nós também temos os nossos. Muitas vezes a gente só consegue enxergar o defeito ou as imperfeições do outro, enquanto nós também temos. E que nós tenhamos a caridade e a paciência com o nosso irmão, porque estamos nessa caminhada juntos e muitas vezes nas mesmas condições. Então, se muitas vezes Jesus, o nosso mestre, um espírito evoluído, que muitas vezes nos compreende com as nossas imperfeições, porque nós temos várias recaídas, nós estamos no momento de autoeducação, de tentativas para se melhorar, mas que em todo instante o nosso mestre, ele está nos orientando sem nenhum tipo de julgamento. E foi justamente esse tipo de exemplo que ele nos deixou, para que a gente não julgue o nosso irmão, porque nós estamos em uma mesma caminhada. Por isso que ele diz aqui no final da mensagem que tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar e também o argueiro que incomoda o nosso irmão, um dia vai se acabar. O nosso irmão, nós vamos evoluir, que nós não vamos ter essa necessidade de estar olhando para o defeito do outro, para as imperfeições do outro, porque nós mesmos também, nesse momento, estaremos nesse mesmo nível de não julgamento, mas de compreensão com o nosso irmão. E a gente se conhecer, isso é muito importante. Entender que da mesma forma que eu preciso compreender as imperfeições de quem convive comigo e até mesmo daqueles que a gente não convive, mas que a gente tem um conhecimento das atitudes, que a gente tenha essa compreensão que esse nosso irmão, ele está em um processo de aprendizado. Então, da mesma forma que a gente precisa ter essa compreensão do outro, a gente também precisa nos compreender de nossas imperfeições, porque há um momento que a gente consegue melhorar em algum aspecto de nossa vida e de repente a gente cai, né? E o importante é que nesse momento que a gente cai, a gente levante, perceba, reflita e siga a sua vida na tentativa de se melhorar. O importante é que a gente está a cada instante buscando esse melhoramento. Não ficar ali estacionada, sem buscar esse autoconhecimento. Então, a mensagem ela é muito, muito clara. E ela serve para todos nós que estamos nessa caminhada da caridade com o próximo, do nosso julgamento, dos nossos preconceitos,
de nossas atitudes, da gente olhar para o outro e só enxergar as coisas negativas. Todos nós temos muito também requisitos positivos. Nós temos bons sentimentos também, temos boas atitudes, boas ações. Então, que a gente não olhe somente para o lado negativo e que a gente consiga também enxergar o lado bom de nosso irmão, porque todos nós temos também os nossos aspectos de bondade, de fazer o bem, né? Então, que a gente consiga enxergar não somente o que é negativo, que a gente enxergue também as coisas boas. Porque mesmo com as nossas imperfeições, a gente consegue realizar tarefas importantes para o próximo. E isso é um grande aprendizado, isso é um grande aperfeiçoamento e isso já é uma lapidação de nossas más tendências que nós já trazemos de outras vidas, que nós já sabemos que trazemos, todos nós. Então, quando a gente está ali, mesmo com as nossas imperfeições, buscando realizar tarefas ao bem, a gente está se educando, a gente está buscando colocar em prática e fortalecendo o nosso lado do bem, que todos nós temos, até chegar o momento de não julgar mais o outro e também de não se julgar, sofrer pelo que a gente, muitas vezes a gente erra e a gente fica ali sempre naquela, não se perdoando por aquilo que a gente fez. Mas o importante é que a gente busque se melhorar, praticando o bem ao próximo, não julgando os nossos irmãos. Que sejamos todos pacíficos e que buscamos esse autocontrole. Orai e vigiai sempre. Assim ensinou Jesus. Então, que essa mensagem sirva para todos nós, para que todos nós possamos refletir. E é com grande alegria de estar agora, nesse momento, compartilhando com vocês essa reflexão, porque ela serve para todos, nesse momento de aprendizado. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, que todos possam receber, cada um, onde estiver nesse momento, receber essa mensagem com muito amor, com muito carinho, e que esse sentimento possa chegar nos corações de vocês todos. Um abraço e até a próxima. Pés descalços, mãos
rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Aqui é Caetano Freitas. É imensa satisfação estar aqui na hora da prece, nesse domingo abençoado. Estou aqui para falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler aqui alguns itens do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Vou ler os itens 8, 9 e 10. Os itens 8 e 9 estão seguidos. O item 10 está separado aqui com as instruções dos Espíritos. Porém, os três falam da mesma temática do capítulo, né? Sobre a caridade, e fora da caridade não há salvação. Então, o item 8, ele aborda um pouco a questão do dogmatismo em relação à religião, dizendo e afirmando, né, que o que nos salva não é o fato de estarmos em determinada religião, em determinado templo, seguirmos determinados dogmas, mas o fato de nós sermos caridosos, de nós seguirmos segundo os preceitos de Jesus Cristo, né? Então ele cita que essa consagração desse princípio, tem um trecho que ele fala assim: fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então ele vem exatamente colocar essa ideia, né? Reforçar essa realidade nossa de espíritos irmãos uns dos outros, independente da família, independente da nação, que a gente esteja nessa encarnação. Ou mesmo que os nossos irmãos que estejam no plano espiritual, independente da última encarnação que eles estiveram, ou aquela que mais lhe marcou. Uma vez que nós somos originários do plano espiritual e a gente vem à Terra para viver experiências. Então ele lembra um pouquinho aí que essa liberdade de consciência que é dada por Deus, nosso livre-arbítrio, e reforçando essa ideia de que nós podemos nos ajudar, nos dar as mãos uns aos outros, independente da religião a que a gente pertence. Ele vem desconstruir o dogma, a ideia que diz que fora da igreja não há salvação. Tá certo? Isso vale para todas as crenças, todas as religiões que nós conhecemos e que possa, de alguma forma, estar nos separando. Como ele fala aqui no Evangelho, esse entendimento fechado, engessado, de que nós, só determinada religião é salva, determinado povo é salvo, isso faz, na verdade, nos afastarmos dos outros. E aí eu vou para o item 9. O item 9 ele segue nesse mesmo entendimento, e eu destaquei aqui uma frase que eu vou detalhar um pouco, que diz assim: qual é o homem que pode se gabar de possuir inteiramente a verdade, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Muito interessante essa fala, porque assim, a gente não pode dizer
Determinada religião contém a verdade. Determinada religião é a correta, é a única que deve ser seguida. A gente for ver algumas religiões que antigamente na história, cometeram alguns equívocos e que foram vistas, né, de forma preconceituosa, que hoje são vistas de outras formas. O próprio Espiritismo passou por isso de forma muito mais dura em tempos antigos, dos espíritas, dos ser perseguidos. Até hoje ainda há alguns entendimentos equivocados, mas hoje estamos menos, digamos assim, vigiados, né? Hoje podemos fazer um pouco mais isso com mais entendimento, até mesmo entre nós precisamos esclarecer muitas ideias, e isso com o tempo a gente vai fazendo. Então ele vai dizendo exatamente sobre isso, que não há uma religião, não há uma determinada crença, determinada fé que seja dono da verdade, que se propõe a ter a palavra única que representa Deus, que representa os ensinamentos do nosso Criador. E mais à frente ele diz assim: o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz que fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então é fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja e nem é fora da verdade. Quem detém a verdade? Quem de nós, qual a religião, qual o povo que pode dizer que contém a verdade? A verdade da palavra divina. Buscamos entendimento, buscamos esclarecimentos. Então ele vem trazer essa máxima que vai tentar evitar essas dissensões, essas desuniões. Então vamos lá. Ele fala no item 10, traz uma mensagem de Paulo, o apóstolo, Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação, com o mesmo título, né? Anteriormente falava sobre fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. O item 10 faz o mesmo título do capítulo, tá? Então no item 10 ele vem lembrar exatamente esse entendimento. Ele vai reforçar aqui assim: o Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque é o reflexivo do mais puro cristianismo. E que fora da caridade, qual é essa regra? Fora da caridade não há salvação. Lembrando, né, que Paulo, aqui, é Paulo que era do Sinédrio, Paulo que chegou a perseguir os cristãos, né, que era de outro entendimento, então ele tem experiência para falar sobre isso, e ele conseguiu, de alguma forma, mudar seu entendimento, reforçando aqui, nesse item 10, o que fora dito aqui no item 9, sobre as mudanças de entendimento das religiões e nossos também, a respeito dessa ligação com o Criador, com a crença, com a fé. E mais à frente, ele vem nos falar que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só pessoa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Novamente vem reforçar que o que nos coloca no caminho, o que nos liga ao nosso Criador, são os ensinamentos de Jesus Cristo, são os ensinamentos que ele nos trouxe do amor, do perdão, de vermos a todos nós como irmãos, de nos pertencermos a esse entendimento de que Jesus não só deixou palavras, mas também pregou por exemplos. Ensinou praticando o perdão, ensinou praticando a caridade, ensinou amando, ensinou a todos que indistintamente, nem se falava aí nesses tempos em determinada religião das que tem hoje. Embora Jesus naquele tempo tinha um entendimento de ser judeu, foi criado sobre aqueles dogmas, sobre aquele entendimento. Então ele reforça também nesse item que a gente vai submeter as nossas ações ao controle da caridade.
e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos elevará de fazer o bem. E ele cita bem na frente uma explicação bem interessante, que ele fala assim: fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, a gente muitas vezes pensa que ficar inativo, ficar sem ação, a gente deixaria de prejudicar alguém. Então, muitas vezes uma palavra nossa de conforto, muitas vezes uma falta de ação da vontade, como ele fala aqui, de ajudar o semelhante, de perdoar, a gente estaria de alguma forma se isentando, deixando de interagir com as pessoas. E a interação é que nos faz crescer. As vicissitudes, as diversidades, as diferenças no trabalho, na família, com os amigos, onde quer que a gente esteja, independente da crença a que nós professamos e as pessoas com as quais nós concordamos ou discordamos venham a professar. E ele nos lembra assim: meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, porque não só os que serão salvos, mas ajuda melhor a compreender os ensinamentos. E o Kardec nos diz, afirma que o Espiritismo é a religião do futuro? É isso? Não, que é o futuro das religiões, que é uma filosofia de vida, que é uma forma de viver, que pode estar presente em qualquer religião, em qualquer crença, em qualquer fé. Então não nos esqueçamos disso, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós podemos fazer caridade, todos nós podemos seguir esse ensinamento de Jesus Cristo, independente do templo religioso que nós frequentamos, independente da religião que a gente segue ou simpatiza. Então, busquemos sempre o caminho, a verdade e a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior. Então é isso, eu fico por aqui e deixo aí a palavra com os nossos amigos, com os nossos irmãos que dão continuidade. Tenham todos uma boa noite, que Jesus abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, não só as famílias consanguíneas, não só os amigos, mas também talvez aí os desafetos, os irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa caridade. Abraços, boa noite, até a próxima. Tudo de bom. Muitas vozes cantam as orações, as canções que sempre fazem refletir. Nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através do som que ecoa e faz soar mais alto em nosso ser, a dizer que bonito é cantar e unidos semear lições de amor. Nossos laços se apertam sempre mais, cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora, nossas mentes se concentram, se entrelaçam, forças solas, e nesse instante
acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Nossos laços se apertam sempre mais. Cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora. Nossas mentes se concentram, se entrelaçam com as pessoas. E nesse instante, o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro falar com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de um despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Boa noite, meus irmãozinhos, dando prosseguimento à nossa hora da prece, nesse domingo, onde iremos ler sobre o Livro dos Espíritos. Já estamos no capítulo 11, que trata dos reinos, dos 3 reinos, né? E hoje, mais especificamente, os animais e os homens. Aí vai da pergunta 592 até a 610. Como os irmãozinhos podem perceber, são muitas perguntas, né? Para que a gente pudesse ler todas e ver as respostas e fazer tecer algum comentário em apenas 10 minutos. É muito pouco tempo. Então, separamos algumas das respostas dadas pelos Espíritos da Codificação ao Mestre Kardec, como sintetizando mais ou menos o assunto de que se trata, né? Assunto que é tratado. Kardec, com a sua inteligência investigativa, né? Que não é novidade para ninguém, às vezes até redundante, né? Ele era redundante nas suas perguntas, justamente para deixar claro, não deixar dúvida nenhuma, nem para si, nem para nós
que iríamos ler essas suas obras, dúvida alguma, para não deixar dúvida nenhuma. Então, ele trata nessas perguntas, né, todas essas perguntas, com relação ao tema, de saber como é a origem, né, dos animais, a relação que existe deles com os homens, né, dos homens com ele, essa relação, a evolução dos mesmos e como se dá todo esse processo. Na pergunta 592, ele faz a seguinte pergunta, né? Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e este, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de um modo preciso? Ele quer, às vezes, ver algumas habilidades que os animais têm que é superior ao homem, por exemplo, né? Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Então, todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito abaixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como um animal, e menos dotado do que muito destes. A natureza lhe deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. O seu corpo se destrói, como a dos animais, é certo, mas seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Os animais ainda não, pelo menos, né? Então há, pois, nele, uma espécie de inteligência nos animais, mas cujo exercício cabe que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhoram alguma podem realizar. Então, essa inteligência, digamos assim, elementar, né? Muitas vezes até instintiva, que o homem também traz consigo, né? Temos aptidões instintivas que às vezes são reações que a gente mal pode calcular que ela vinha acontecer, né? Como se defender de alguma coisa automaticamente, fechar os olhos a qualquer eminência de perigo às nossas vistas, né? E essas coisas que os animais também trazem. Essa inteligência instintiva nossa e dos animais são praticamente a mesma, digamos assim, né? Mas eles trazem consigo também uma certa inteligência rudimentar, que geralmente estão associadas às suas necessidades físicas que o corpo necessita durante a sua vivência, né? É diferente do homem. O homem já tem uma inteligência para se posicionar, de saber, de prever o futuro, de ter uma inteligência suficiente para isso, além da sua mero instinto de sobrevivência, não é isso? E essa tipo de inteligência que a gente pode falar que é instintiva, ela também pode até ser disciplinada, viu, minha gente? Quem já praticou esporte já sabe que muitas vezes se treina repetidas condições para que nós absorvamos, né, uns reflexos condicionados que são necessários e importantes para aquele determinado esporte que você está desenvolvendo. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade, mas não conserva a sua consciência do seu eu. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Como tudo evolui, há de se concluir que a inteligência dessas almas, desses espíritos, né, eles vão se evoluir até um tempo de ter consciência do seu eu. Mas isso requer várias e várias etapas de evolução, né? O animal em si, ele conserva a alma, mas a vida inteligente lhe permanece em estado latente.
Então, após a morte dos animais, conserva-se a sua individualidade, mas a inteligência continua em estado latente. Nos mundos superiores, né, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, a que lhe acham submetido, tendo nele o homem servidores inteligentes. Então, as informações que nós recebemos, né, é que em mundos mais adiantados, os animais também têm uma inteligência assim, ainda mais apurada, mas mesmo assim ainda aquém da inteligência do homem, do homem de um modo geral, né? É claro que nós, como já vimos em outras ocasiões, o universo hoje em dia está limitado a quase 14 bilhões de anos-luz, porque é até aí onde o homem conseguiu enxergar, mas deve ser muito maior. Então é incalculável a quantidade de galáxias, e dentro das galáxias há incalculáveis sistemas planetários. Então é de se convir que nessa quantidade imensurável de sistemas planetários existam também vidas humanas, né? Daquela maneira própria daquele orbe que que eles estão vivendo, e que por isso mesmo tem mundos mais adiantados do que o nosso, onde tem seres que têm mais inteligência do que a gente. Afinal de contas, mesmo na medição que nós temos de 13,8 bilhões de anos-luz, a Terra só surgiu há 4. Né? Então, só por aí nós poderíamos calcular que antes da Terra surgir, já existia um universo com uma quantidade enorme de outros mundos, há quase 8, 9 bilhões de anos-luz, onde o homem consegue enxergar, né? Porque deve ser assim ainda bem maiores. Emana de um único princípio inteligente, a inteligência do homem e dos animais. Porém, o homem passou por uma elaboração que o coloca acima de que existe no animal. São processos evolutivos. Processos evolutivos. O homem já está muito mais depurado, sua inteligência já chegou ao ponto de ele ter consciência de si. O dos animais ainda não. A Terra é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui uma regra absoluta, pois podem suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não frequentemente é o caso, constitui antes uma exceção. Mas, meus irmãozinhos, se voltarmos à pré-história, né? A história da evolução humana na Terra, antes mesmo da história completamente dita se ter início, né, nas civilizações, tínhamos humanoides que se assemelhavam muito a animais, né, que tinham ainda rudimentares inteligências. Esse sim pode ter, desde o princípio, evoluído na Terra, por ser a Terra, na época, um planeta primitivo. Entendeu? Mas hoje não. Os primitivos que deveriam ou viriam a encarnar na Terra deveriam vir de mundos ainda mais primitivos para que ele pudesse chegar aqui. Obviamente que no estágio em que nós encontramos, a espécie humana não vai mais, não teria adequado vir mais com um instinto tão primitivo como era no início dos tempos do nosso planeta, né? As encarnações aqui atualmente vêm já de espírito com um certo nível de evolução, né? E agora, com essa transição que nós estamos passando, é que isso ainda fica mais apurado do que já estávamos vendo anteriormente. Meus irmãozinhos, agradeço pela atenção e um grande abraço a todos, um beijo no coração, e que a paz do Mestre Jesus sempre favoreça entre nós e que nosso pensamento esteja sempre voltado para o bem. Um bom domingo a todos. Obrigado.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao passe da hora da prece. Nós pedimos que quem se sentir à vontade, por favor, feche os olhos, sente de uma forma confortável, elevando nesse instante o pensamento a Deus, fazendo uma prece individual e silenciosa, nos imaginando na sala do passe do Francisco de Assis, recebendo todas as energias benéficas que o ambiente proporciona a todos. Que a espiritualidade amiga possa nesse instante revigorar nossas forças, realinhar as nossas energias, nos fortalecer para o início de uma semana produtiva e vindoura, e que nós possamos levar conosco todos os ensinamentos desse momento de reflexão que recebemos na hora da prece. Que o Mestre Jesus possa mostrar o caminho com todos os exemplos que nos é mostrado, que nos é dado,
nós possamos ter força e fé para continuar a caminhada, para continuar a nossa luta. Que a espiritualidade amiga para nos ajudar nesse instante a nos preparar para uma semana de muito paz. Mestre Jesus, nos abençoa, nos ilumina, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.